A gente fala mais sobre essa derrota. A Câmara dos Deputados derrubou o decreto do governo que aumenta as alíquotas do IOF. Direto então para a Câmara dos Deputados, o repórter Bruno Pinheiro chegando com as últimas informações, inclusive com um convidado. E nesse momento, né, Bruno, os senadores estão analisando o mesmo texto. Bem-vindo, bom trabalho, Bruno. Exatamente. Ótima noite também a você, Tiago, quem nos acompanha. O deputado Sócio Cavalcante estava repercutindo também essa vitória da oposição, né? A gente comentava agora aqui no jornal com os nossos comentaristas sobre uma derrota do governo. Foi uma surpresa, diz os aliados do governo, Hugo Mota, anunciar nas redes sociais que essa votação seria hoje. A oposição foi informada ontem, deputado, o resultado de hoje era o esperado? Conta um pouquinho sobre esse resumo das últimas horas, que teve várias narrativas de que era uma surpresa, não foi surpresa? Ótima noite. Vamos lá. Primeiro, nós estamos no PL hoje completando 40 anos de existência, com corpo de 22, a gente brinca, o Partido Liberal, e dá um presente ao Brasil, que é a sustação deste decreto presidencial, onde aumentava mais um imposto aos brasileiros. No total, já são 28 sopas de letrinhas, que a gente chama impostos, taxas, criadas por esse governo que aí está, que só aumenta a vida e o custo da vida do brasileiro, que vai no supermercado e sente este aumento nos custos. Com relação à surpresa que o governo diz ter recebido por parte do presidente Hugo Mota, eu acho que é uma descortesia dos membros do governo com o presidente da casa. O presidente Hugo Mota foi muito claro na última reunião de líderes que tivemos, que ele iria pautar a urgência como um recado claro ao governo, que essa questão do aumento de impostos não cabia mais para a Câmara dos Deputados e que a resposta da urgência, o governo teria um prazo para que ele pudesse buscar alternativas de solução para o IOF. Bom, passaram-se alguns dias. O presidente Hugo Mota, com certeza, deve ter feito suas consultas no dia de ontem, viu que o governo não tinha solução alguma para a questão do IOF e só restava ele, como presidente, pautar a sustação desse decreto. Foi quando ele tomou a decisão de ontem. Nós, da oposição, também não sabíamos. Todos fomos comunicados por ele, é uma atribuição do presidente definir a pauta. Comunicou no grupo dos parlamentares por volta das 23 horas, num Twitter que ele publicou abertamente à nação brasileira, e logo hoje pela manhã é que ele me fez uma ligação dizendo que deveria nomear, que gostaria de nomear o Coronel Crisóstomo, que nós, partidos do PL, a oposição, tínhamos feito um pedido a ele por uma relatoria em uma outra matéria. Ele falou, eu não vou conseguir atender o Coronel Crisóstomo, e queria atender a oposição e o PL, nomeando ele como relator da sustação do IOF. Se nós tínhamos acordo, demos pleno acordo. Foi relatado pelo Coronel Crisóstomo, e esta matéria vencida por essa margem e longo, um resultado expressivo de votação. Mas o que mais me assusta, vocês da Jovem Pan, os assinantes da Jovem Pan, é que o governo não consegue nem 100 votos. Esta mostra que o governo não tem base, é um governo gelatina, um governo que o café já esfriou e que está indo à bancarrota, porque não faz política, virou as costas para o Brasil, só quer viajar o mundo, não quer saber dos problemas dos brasileiros. Rapidamente eu já vou liberar o senhor. A gente viu que algumas legendas que têm espaço no governo, que comanda alguns ministérios na esplanada, acompanharam a oposição. Como foi essa conversa? Foi necessário um convencimento muito forte ou eles já estavam convencidos? Não, na verdade, os brasileiros convenceram o parlamento de que não suportam mais pagar impostos. Os parlamentares, nós damos ouvido às queixas dos brasileiros. Os partidos de centro, por mais que estejam na base, todos eles hoje, os deputados, começam a olhar para 2026 e olhar para a sua reeleição. Ninguém aqui quer aumentar impostos a brasileiros a um ano antes da eleição. Só este governo, que não tem cérebro, parece, em determinados momentos, que pensa que os brasileiros vão ficar pagando impostos, aumentando impostos e não reagindo. É por isso que as pesquisas de opinião botam este governo, um dos governos mais rejeitados da história, e que para o ano que vem terá muita dificuldade para competir de igualdade aos candidatos concorrentes
concorrentes, porque o brasileiro não suporta mais esse governo tão irresponsável com as contas públicas. Líder, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Obrigado a vocês, obrigado a todos os telespectadores, vocês que fazem um jornalismo muito bacana de informação a todo o país. E também a equipe do senhor que conseguiu agilizar a entrevista. Muito obrigado. Obrigado a vocês, um abraço, bom trabalho a todos. A gente continua repercutindo, então, só reforçando que no Senado Federal, então, neste momento, está também já sendo aguardado para analisar esta matéria que foi colocada em votação e venceu aqui na Câmara dos Deputados. Aliados do governo acabaram esvaziando o plenário logo após a vitória, após o resultado. Ainda será analisado hoje ainda o relatório de Arthur Lira sobre a isenção do imposto de renda. É uma outra matéria também importante para o governo, mas os olhares estão atentos sobre o IOF, o que seria um dia esvaziado aqui na Câmara dos Deputados, uma quarta-feira que não tinha muita expectativa. Ontem, às 11 da noite, Hugo Mota já sinalizava que o dia será quente e assim está acontecendo, viu, Tiago? Bruno, deixa eu aproveitar a sua participação aqui. Claro que você estava do lado de fora do plenário, mas chega a informação, inclusive a Jovem Pan passa a confirmar, que depois de toda essa discussão sobre o IOF, a Câmara aprovou mudanças no imposto de renda. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, fez agora há pouco também a leitura do relatório dele e nós temos agora essa informação, aprovando as mudanças da isenção do imposto de renda. O texto agora vai para análise do Senado. De qualquer forma, Bruno, o governo teve essa derrota em relação ao IOF, mas é possível dizer que pelo menos nesse lado, já que era uma bandeira de campanha do presidente Lula, o governo tem uma vitória, talvez uma vitória parcial nesse dia, Bruno? É considerado sim essa vitória, já que estava na campanha eleitoral, somente indo já para o último ano que o governo conseguiu enviar essa matéria para a Câmara dos Deputados e ser discutido. Quando escolheram o Arthur Lira, já era justamente o nome que tinham certeza que conseguiria emplacar um relatório que não seria tão complicado de se entender, nem mesmo de convencer ambos os lados, mas que Arthur Lira iria emplacar um ritmo acelerado, assim como ele aplicou quando esteve no comando da Câmara dos Deputados. Arthur Lira se reuniu com vários parlamentares. Quando chegou aqui na Câmara, esse assunto já tinha o apoio da oposição. Inclusive, a maior discussão era a fonte de compensação, de onde viria esse valor para compensar, então, essa isenção de até R$5.000. E agora essa matéria vai para o Senado Federal. Era um assunto de consenso e isso vai se repetir nos próximos dias. Conversei, inclusive, hoje com um aliado do governo. A tendência do governo, após esse resultado de hoje, é de enviar matérias para o Congresso que não tenha tanta divisão de ideias, que o governo não precisa fazer um esforço, como a gente ouviu agora do líder, deputado Sóstenes. O governo não conseguiu nem 100 votos nesta matéria de hoje, conseguiu somente 90 votos, é um número muito pequeno realmente, o que dificulta a agenda econômica do governo quando é enviada para o Congresso. Então é visto como um recado. Então o que for enviado para os próximos dias serão assuntos que não tem tanta discussão, que não geram uma divisão de ideias dentro do Congresso Nacional. Se o governo tem algo a comemorar, então, na visão da oposição, é a isenção do imposto de renda, porque do outro lado é visto como uma vitória da oposição gigantesca, ainda mais com esse número emblemático de nem 100 votos dentro do plenário da Câmara dos Deputados, numa quarta-feira, uma sessão remota, mas com quase 500 parlamentares registrando que estavam nesta sessão. Tiago.